E aí, eu sou o Rivaldo e eu vim trazer hoje pra vocês o devlog da produção de duas espadas 3D. A produção dessas espadas acabaram sendo um pouco diferente dos outros props que eu já tinha feito, porque como eu queria elas otimizadas para jogo, eu precisava fazer algumas coisas a mais no processo de produção delas. Mas de começo a produção não muda nada, a gente começa pegando as referências. E essa é uma das partes mais importantes, não só da produção de um prop 3D, mas também da arte em geral, porque é aqui que a gente começa a ter uma base realmente concreta do que vai ser produzido. De início eu defini que as espadas seriam no estilo cartoon, então eu já fui procurar algumas referências baseadas nisso. Uma das que eu mais lembrei foi de Hora de Aventura, que inclusive foi até uma das que eu mais gostei. Mas mesmo depois de pegar algumas referências de estilo cartoon, eu ainda peguei algumas referências de espadas reais, porque, querendo ou não, todas as primeiras espadas cartoons que foram feitas, elas foram baseadas nas espadas reais. Então eu peguei referências de espadas reais para poder misturar uma coisa com a outra e ver mais ou menos o que é que o pessoal de Hora de Aventura utilizou das espadas reais e o que eu posso acabar trazendo e achando interessante, entendeu? E agora, depois de ter pegado toda essa base de referências, chegou a hora da concept art. E nessa etapa da concept art é onde idealmente a gente tem a maior, entre aspas, explosão criativa, que a gente vai pegar tudo que a gente viu de referência e tentar condensar no objeto que a gente vai produzir. A parte da explosão criativa que eu disse, a gente bota nessa etapa justamente porque facilita muito as seguintes. Por exemplo, nesse prop 3D, na etapa de modelagem fica muito mais simples, muito mais fluida a modelagem quando a gente já tem a referência, a estrutura base da espada, a gente consegue... Não precisa ficar parando a todo momento para poder ter decisões criativas. A gente já fez aqui, lá é só ir montando uma espada. O concept que eu fiz para a espada, eu não diria que ele é, meu Deus, o melhor concept art que você vai ver. Porque ele deixa de lado algumas coisas, como textura, cor. Ele vai focar mais na parte de estrutura de modelagem. Como eu disse, ele é uma das etapas que ele facilita a modelagem e é o que eu estava procurando, uma facilidade maior na modelagem. Eu não vou mentir que essa é uma das partes que eu mais gosto. Principalmente aqui no Blender, que as coisas ficam muito intuitivas. Depois você aprende o mínimo, a basezinha já fica bem tranquilo você fazer uma cadeira ou uma espada como essa, qualquer coisa. Depois de um tempo vai ficando mais complexo, quando você vai querendo fazer algumas coisas específicas que necessitam de técnicas certas, mas com o tempo você vai aprendendo e você nem vai mais pensar muito sobre isso, só vai fazer. Como eu disse antes, eu quero que essa espada seja otimizada para jogo. Então a gente precisa dar mais atenção a alguns detalhes, algumas coisas específicas, para que a próxima etapa, o bake, não fique muito complexo. Em resumo, o bake é você pegar os detalhes 3D de um objeto mais complexo e passar para um mais simples. Isso só usando texturas. Essa é uma etapa adicionada na produção de props para jogos, porque com ela dá pra gente otimizar muito um objeto para um jogo, para ele não consumir tanto poder gráfico de um computador que estiver rodando, um videogame qualquer. Explicando um pouco mais o que é o bake, nele a gente vai precisar de dois modelos 3D, um low poly e um high poly. Esse low poly não é o low poly artístico que você vê em Firewatch ou Polybridge, ele é um low poly técnico que a gente chama. Nele, o modelo não precisa necessariamente ser bonito visualmente. Ele precisa suportar bem a textura que vai receber de um modelo high poly, que ele é todo detalhado e tem todos os detalhes que o prop final precisa ter. E o modelo high poly não tem nenhuma limitação de, por exemplo, polígonos ou complexidade geral. Pelo contrário do low poly, que tem que ser o mais otimizado possível e o mais simples possível para a gente poder botar ele no computador, no console e ele consumir o mínimo da máquina. E a forma da gente passar os detalhes do modelo high poly para o low poly são com as texturas, que a gente passa por programas como Substance Painter ou Marmoset para poder fazer o processo que chama de bake. E logo depois dessa etapa a gente chega bem próximo do final, que é na texturização, que a gente usa os mesmos softwares, Substance Painter ou Marmoset. No caso de jogo, que esses dois programas são meio que o padrão do mercado dos estúdios. Se essas espadas não fossem feitas para jogo,
daria tranquilamente para mim usar o sistema de shader do Blender, porque ele é muito bom, dá pra fazer muita coisa muito bonita. Só que tem um grande problema na hora da exportação das texturas, então não tem como eu exportá-la para engine de jogo, no caso a Unity, sem ter alguns probleminhas, alguns artefatos de textura, e acaba não valendo muito a pena. E acaba sendo melhor eu ir pro Substance Painter ou no caso de alguns Marmoset. O Substance Painter ele acaba não sendo um bicho de sete cabeças, a sua base é bem tranquila, principalmente para quem já mexe em Photoshop, que ele usa a estrutura de layers bem semelhante, de máscaras e tal. Então é bem tranquilo fazer as texturas por ele, eu consegui fazer bem de boa e sem ter muito conhecimento prévio. Depois disso, agora é só a gente exportar e botar a espada para rodar na Unity. E esse foi o resultado final dos dois modelos de espada cartoon que eu fiz. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E aí, sou o Rivaldo e hoje eu vim pro... Eita! E aí, eu sou o Rivaldo e hoje eu vim pra... Pô, não sei mais falar.